Ok, então, gente, nós vimos então, resolvemos o problema ali dado de convenção linear, né? Que deu, conforme a gente vê aqui, 254.954,36. E se a gente resolvesse pelo padrão, pela convenção exponencial, pessoal? Como é que ficaria esse negócio aí? Vamos apagar aqui. E vamos ver que resposta daria, né? Vamos lá. Na convenção exponencial, a gente nem considera juros simples, só substitui os valores que tiver na fórmula direto, tá? Ou seja, quem é o capital? O capital aqui é 150 mil. Tá? Qual é a taxa? 0,084, né? Ou 8,4% ao mês, né? E o meu prazo é um prazo quebrado, né? 6 mais 17 sobre 30, né? Então, 17 por 30, até já tinha feito, né? Vai ficar 0,566, então vai ficar 6, somo, né, com 6,5666, né? Uma dízima, né, gente? E aqui eu quero saber o montante, né? Quero saber o montante agora pela convenção exponencial. Certo, pessoal? Como é que fica pela convenção exponencial? Muito bem. Vamos lá. Montante é igual. Fórmula não muda. Capital 1 mais I elevado na N. Quem é o capital? 150 mil. Multiplicado por 1 mais I, o fator vai ficar 1 mais 0,084, né? Que somando vai dar 1,084. 1,084 elevado na N. Quem é o meu N? Vai ficar isso aqui, ó. 6,5666, né? Agora eu vou elevar a um expoente totalmente fracionado, parte inteira fracionado, tudo junto, tá, pessoal? Como fazer isso à mão numa prova de concurso? Inviável, não tem como. Ou seja, ele certamente, numa questão assim, ou é dado o fator, não é mesmo? Ou a questão pode ser abordada de forma teórica, né? Isso é importante, né? Então, também saber a teoria, né? Porque tem sido exigido questões teóricas na matemática financeira, né, pessoal? Então, não custa nada saber, né? Como é que fica? Vai ficar aqui, ó, 150 mil multiplicado por esse fator aqui, né? Vamos ver como é que fica. 1,084 elevado na 6,5666. Elevo, né? Vai dar 1,698344. Aproximado, né? Multiplico por 150 mil, que vai dar 254.751,57, né, gente? Então aqui, ó,
Nós temos o valor pela convenção exponencial. E aqui nós temos o valor pela convenção linear, né? São valores relativamente próximos, tá? A diferença é pequena, percentualmente pequena, tá? Mas ainda assim é importante saber, então, pessoal, ó, convenção linear maior, sempre maior que convenção exponencial. Certo, pessoal? Com base nisso aqui, nesse exemplo que eu resolvi com os senhores aqui. Certo, gente? Muito bem, pessoal. Então, via de regra, basicamente conversamos sobre diversos itens a respeito do juro composto, né? Taxas nominais, taxas efetivas, taxas equivalentes entre si, né? Convenção linear, convenção exponencial, principais fórmulas, principais características do juro composto, né, pessoal? Então, visto isso, acho importante a gente aplicar um pouco o que a gente viu em questões, né? Então, vamos dar uma trabalhada nisso aí, certo? Em cima de questões. Vamos em frente, tá? Um banco remunera, questão 1 ali, exercícios letra A, né? Um banco remunera as aplicações de seus clientes a juros compostos a uma taxa de 3% ao mês/mês. Ou seja, juro composto, né? Se uma pessoa aplica hoje 8.500 e 10.000 daqui a 3 meses, qual será seu saldo daqui a 6 meses, né? Então tá bom. Quer saber o saldo daqui a 6 meses, né? Então olha só, pessoal, o que a gente tem nessa questão aqui? A gente tem uma aplicação aqui na data 0, né? A gente tem outra aplicação aqui na data 3, né? E a gente quer saber o saldo final aqui no mês 6, né? O FV total, né? Ou o montante total, não é mesmo? Certo, gente? Então, o que a gente tem que fazer efetivamente aqui? Primeiro, a primeira aplicação aqui, como é que fica? Tá? A primeira aplicação é quanto? 8.500, né? Qual vai ser o montante da primeira aplicação? Montante 1. Vai ser quanto? Capital, que é quanto? 8.500, né? 8.500 multiplicamos pela 1 mais I, ou seja, a taxa é 0,03, né? Ou 1,03, né? 1,03, eu quero saber o meu saldo em que mês? No mês 6, né? Então aqui eu vou capitalizar de 0 a 6. 1,03 na sexta, né? Esse fator a gente pode ver através de tabelas financeiras, certo, pessoal? Eu aqui com vocês vou fazer pela calculadora, tá? Mas poderíamos pegar a coluna do 3%, né? E a linha 6, né? Coluna e linha. E aí a gente veria, né? O fator, né? Então aqui vai ficar 8.500 multiplicado pelo fator 1,03 na sexta, que vai ficar 1,19452, certo? O montante 1, portanto, vai dar esse fator multiplicado
por 8.500, que vai dar 10.149,44. O primeiro montante, né? O segundo montante é uma aplicação de 10.000 no mês 3. E a capitalização do mês 3 foi do mês 3 ao mês 6, ou seja, 3 períodos, né? Então, como é que ficaria o montante 2? Montante 2 fica o quê? Capital, que é quanto? Não é 8.500, gente. É a segunda aplicação, né? 10.000 vezes 1,03, que é 1 mais I na N. O meu N agora é 3. Eu estou capitalizando, né? Do mês 3 até o mês 6. Então, eu tenho 3 períodos. Tá? Então, aqui vai ficar 10.000 que multiplica por 1,03 ao cubo. Que vai dar 1,092727 multiplicado por 10.000 10.927,27. Então temos o montante 1 e o montante 2. Somamos os dois montantes, né? 10.149,44 mais 10.927,27 e teremos quanto? 21.076 com 71. Fechou com a resposta dada, né, gente? Ou seja, quer saber o saldo, né? Saldo final, valor disponível para saque, valor futuro, é tudo a mesma coisa, é o valor lá no final, lá no mês 6, tá, gente? Então tem que se lembrar que a segunda aplicação, ela não capitaliza 6 períodos, ela capitaliza apenas 3 períodos, certo, pessoal? Muito bem. Vamos apagar aqui e vamos para a questão seguinte. Calcular o capital que, aplicado a juros compostos à taxa de 11% ao ano, produz um montante de 3.800 após 12 anos. O que ele está pedindo aqui, pessoal? Está pedindo o capital, não é mesmo? Tá? Qual a fórmula do capital? É montante dividido por 1 mais I na N, né? Ou montante multiplicado por 1 mais I na menos N. A gente utilizaria aqui qual tabela financeira? A tabela financeira do fator de valor atual, né? A primeira tabela que nós vimos, né? Certo? Que seria aqui, ó. Montante vezes 1 mais I na menos N, né? Então usaríamos aquela nossa primeira tabela, a tabela para tu calcular o capital, né? Bom, é nos dado o montante, né? Então vai ficar 3.800 dividido por 1 mais I
1,11, né? 1 mais I. A taxa é quanto? A taxa é 11% ao ano, capitalizada anualmente, já está na forma efetiva, né? Ou seja, 11% equivale, né? Na forma unitária, 0,11, né, gente? Então, 0,11. 0,11 mais 1 vai dar 1,11, certo? Isso aqui elevado ao cubo, tá? Elevado ao cubo, não, perdão. Eu estou olhando para outra questão, né? A questão 2. Elevado na 12ª potência, né? Na 12. Né? Vou corrigir aqui um ponto. 11 elevado na potência 12, tá? Então, como é que ficou o montante aqui? Vai ficar 3.800 dividido por 1,11 na 12. Três vírgula 49845, né? Não, aqui não é montante que eu quero saber, pessoal. Aqui eu quero saber o capital, né? Então tá perguntando o capital, tá? Questão 2. Então tá, vamos fazer 3.800 dividido por 3,49845. Que vai dar 1.086,20. O que eu quero falar para vocês, pessoal? Esse fator 3,4984, a gente pega na segunda tabela, na tabela do fator de acumulação de capital. Mas eu pergunto para vocês, o que seria mais fácil? Numa prova de concurso, o que é mais fácil? Tu pegar um valor para dividir ou um valor para multiplicar? Eu, ao menos, prefiro sempre que possível fazer multiplicações, né? Então é mais adequado, na hora de vocês selecionarem a tabela financeira, tá? Vocês pegarem a tabela financeira do fator de valor atual. Por quê? Porque esse fator de valor atual, ele vai ser o inverso, né, desse 3,49, né? Tá? Só para vocês saberem, 3,49845, o inverso seria 0,2858, né? Ou seja, pegando 0,2858, multiplicando por 3.800, a gente ia chegar nesse mesmo valor. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, é importante você saber selecionar a melhor tabela para vocês. Que nesse caso é disparado sempre a tabela de fator de valor atual. Por quê? Porque tu vai ter que simplesmente multiplicar, né, pelo montante. Né? Multiplicar esse fator pelo montante. E sempre a multiplicação, ela é mais rápida, mais favorável, tá, gente? De fazer do que uma divisão. Divisão, muitas vezes, ela é trabalhosa fazer em provas de concursos, tá, pessoal? Então, fiquem ligados nisso. Eu, no caso, fiz aqui por divisão, tá? Eu segui a linha da fórmula, da principal fórmula. Mas saibam selecionar as tabelas adequadas, tá bem, gente? Então, muito bem. Fizemos aqui, né, a questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3. Antes, vamos apagar aqui. Vamos lá, questão 3. Um capital de 2.500 é aplicado durante 4 meses a juros compostos, produzindo um montante de 3.500. Muito bem. Calcular a taxa mensal de juros compostos.
Qual a taxa de juros simples necessária para o referido capital produzir o mesmo montante no prazo considerado? Ou seja, ele quer saber a taxa mensal, né, de juros compostos, né? Muito bem. Vamos lá, então. Qual a fórmula, né, para o cálculo da taxa? Vamos dar uma olhada. A fórmula da taxa, né, tá aqui embaixo, ó, gente. Raiz enésima de FV sobre PV, né? Certo? Menos 1, né? Raiz enésima de FV sobre PV menos 1. Vamos tocar mais para frente aqui. Raiz enésima de FV menos PV. Então, aqui, ó. FV sobre PV, né? Menos 1, porque eu quero saber a taxa, eu tenho que descontar a taxa, né? Então, tá. Olha só, 4 meses, né? Ele quer saber a taxa mensal. Então, aqui é a raiz quarta, né? FV sobre PV. 3.500 sobre 2.500 menos 1. Certo, gente? Então, como é que fica? 3.500 por 2.500, 1,4, né? Tira a raiz quarta, que vai dar 1,0877 menos 1, né? Abatendo de 1 e multiplicando por 100 vai dar 8,77% ao mês. Considerando, gente, né? Considerando o quê? Considerando juro composto, né? Então, nós chegamos aqui ao valor da taxa na sua forma percentual. Aqui ele está perguntando o seguinte, ó, ele está simulando se o sistema fosse juros simples, né? Se o sistema fosse juros simples, como é que ficaria? Tá? A gente tem juro de quanto aqui, ó? 2.500, ele passou para 3.500, né? Rendeu juros de 1.000, né? Juros de 1.000, ele quer saber a taxa, né? Por juros simples, que é juros sobre capital vezes N. Quem é o juro? É 1.000. Foi 1.000 que rendeu, né? Sobre capital é o valor aplicado de 2.500 vezes 4, né? Então vai ficar 1.000 sobre 2.500 vezes 4, 10.000. Simplifico aqui. 1 sobre 10 é 0,10 ou 10% ao mês em juros simples. O que a gente percebeu, né? Para a mesma aplicação em juros simples, eu preciso de uma taxa maior, né, do que a taxa seria no juro composto, né? Ou seja, no juro composto eu preciso de menos taxa para chegar ao mesmo montante, né? Por causa do chamado efeito da capitalização. Certo, senhores? Então, uma boa comparação aqui envolvendo, né, juro simples e juro composto.
Vamos para a questão 4, então, para a questão seguinte. Vamos apagar aqui. Questão, então, de número 4. Muito bem. Durante quanto tempo o capital de 1.000 deve ser aplicado a juros compostos à taxa de 10% ao ano para que produza o montante de 1.580? Bom, temos aqui o capital, né? Temos aqui o montante, né? Temos aqui a taxa composta de 10% ou 0,10, não é mesmo? Então tá. Ele quer saber quanto tempo. Ele quer saber aqui o prazo, né, gente? Então a fórmula do prazo. Logaritmo natural de FV sobre PV dividido pelo logaritmo natural de 1 mais I. Lembrando, pessoal, em prova de concurso certamente é dado uma tabela de logaritmos para vocês, ou no próprio corpo da questão já é dada a informação, certo? Mas é importante que vocês saibam o desenvolvimento, né? Logaritmo natural de FV sobre PV, né? Ou seja, montante sobre capital, né? 1.580 sobre 1.000. Tudo isso dividido pelo logaritmo natural de 1 mais I. A taxa é 0,10, vai ficar 1,10, né? Ok? Como é que ficou então? Primeiro a gente pega o logaritmo natural de 1.000. Primeiro a gente divide, na verdade, 1.580 por 1.000. Que vai dar 1,58. Pega o logaritmo natural de 1,58. Zero. 45,74. Tá? E pega o logaritmo natural de 1,10. Zero vírgula 0953 e divide, né, um pelo outro, de cima pelo de baixo. Vai dar 4,80. 4,80 o que, gente? A gente está trabalhando aqui com taxa na forma anual, não é mesmo? Então isso aqui é 4,80 o que? Anos, certo? Vai dar um pouco mais de 4 anos e 6 meses, né? A gente teria que pegar aqui, ó. Pega o 4 anos, 0,80 a gente multiplica por 12, certo, gente? 0,80 multiplica por 12, que vai dar 9,6, ó. 0,80 vezes 12 igual a 9,6. Quer dizer o quê? 9 meses, né, pessoal? E esse pedaço de mês que sobrou aqui, 0,60, eu multiplico por 30 para transformar em dias, né? Então, multiplico 0,60, né, vezes 30, que vai dar 18, né? 17, 18. Aqui na resposta ficou 17 dias, depende efetivamente do arredondamento, tá, pessoal? Então, 4 anos, 9 meses e 18, 17, 18 dias, conforme o arredondamento da questão, certo, pessoal? Então, a gente utilizou, né, a fórmula do prazo em juro composto, que tem que necessariamente utilizar logaritmos. Ou seja,
precisa saber um pouquinho de uso das tabelas logarítmicas, tá? Mas isso é informado via de regra no corpo da questão. Quero dizer para vocês o seguinte, a gente utilizou aqui na fórmula logaritmo natural, tá? Mas poderia ser um logaritmo comum. Não necessariamente é utilizado o logaritmo natural, mas pode ser, em vez de logaritmo natural, o log. A resposta vai ter que dar exatamente a mesma, tá, pessoal? Então, são dadas as informações no corpo da questão para vocês poderem resolver, certo? E chegar na resposta correta, certo, gente? Então, vamos para a questão seguinte. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Um capital de 30 mil foi aplicado a juros compostos durante 13 meses. Sabendo que a taxa dos juros dos 8 primeiros meses foi 3% e que o montante ao final de todo o prazo foi de 46.065,78, calcular a taxa relativa ao período restante. Muito bem. Vamos interpretar o problema aqui. Na verdade, houve duas aplicações com taxas diferentes, né? Nos 8 primeiros meses, né? E nos 5 meses restantes, chegando a 13, né? Nos primeiros 8 meses, a gente teve taxa de 3%, né? Ou seja, a gente fez aqui uma aplicação de 30 mil e tem que saber quanto que acumulou ao final desses 8 meses. Como é que fica? Como é que fica o montante em 8, então? O montante em 8, né, vai ficar o valor do capital, 30 mil, multiplicado por 1,03, que é 1 mais i, né, gente? 1 mais 0,03 elevado na oitava, né? Ok? Também dá para se pegar esse valor por tabela financeira, tá, gente? Pega lá, vai lá na coluna do 3%, na linha 8, e tu vai pegar o valor do fator, tá? 1,03 eleva na 8. O fator é 1,2667, tá, gente? Que tu vai pegar lá na tabela financeira, na segunda tabela do fator de acumulação de capital. Quando tu quer saber o montante, né? Tu quer saber o valor acumulado, tá, pessoal? Ok? Muito bem. 1,03 na oitava multiplicado por 30 mil vai ficar o nosso montante, né? Vamos dar uma olhada. Pega 1,2667 e multiplica por 30 mil. Ficou 38.003 com 10. Esse é o novo montante que eu tenho. Agora, eu tenho que descobrir qual a taxa, porque agora esse 38 mil, ele virou 46 mil, né? E eu preciso saber qual a taxa embutida nisso daí, né? Ou seja, vamos aplicar a mesma fórmula, né? Olha só, do mês 8 ao mês 13, né? Eu tenho quantos meses aí? Ele quer saber... O examinador está pedindo, calcule a taxa relativa ao período restante. O período restante é o período do mês 8 ao mês 13, né? Ou seja, uns 5 meses, né? Eu vou pegar aqui a raiz quinta, né? De que? FV sobre PV. Quem é o meu FV? É o valor final, né?
46,065 com 78 sobre 38,003 com 10, né? E lembrar de fazer menos 1 depois. Tá, pessoal? Então, vamos lá. 46,065 com 78. Dividido por 38,003 com 10. Tá? Faço essa divisão primeiro. O resultado vai dar 1,212158. Tá? Agora eu tiro a raiz quinta desse fator, né? Que vai dar 1,03923 menos 1, né? Que vai dar, no final, né? Menos 1 vai dar 0,03923. Lembrar de multiplicar por 100 para deixar a taxa na forma percentual, né, gente? Então aqui vai ficar 3,923%, né? Ok? É a taxa mensal, né, desses 5 meses, né? Ok? É a taxa nesse período aqui, ó, do mês 8 ao mês 13, foi utilizada uma taxa de 3,923% ao mês. Ok? Ou seja, do período 0 ao período 8, o meu capital rendeu 3% ao mês em juro composto. A partir do mês 8 até o mês 13, a taxa subiu de 3 para 3,923%, para que possa atingir o montante dado no problema, não é mesmo? Certo, pessoal? Ok? É um problema, então, que envolveu efetivamente 2 passos, né? Primeiro, calcular o montante até o mês 8 e com esse montante acumulado eu faço uma nova aplicação até o mês 13, ou seja, de 8 a 13 eu tenho 5 meses. Certo, pessoal? Feita a questão 5, vamos agora para a questão de número 6. Né? Vamos em frente. Questão de número 6. No bloco de exercícios letra A. Tá? Um capital de 3.000 foi aplicado a juros compostos durante 15 meses. Sabendo que a taxa de juros dos 7 primeiros meses foi de 3% ao mês e que a do período restante foi de 4% ao mês, calcular o montante desta aplicação. Então tá, a gente tem efetivamente 2 aplicações no regime composto. A primeira aplicação e a segunda aplicação, né? Então tá bom. Em 15 meses é o total, não é mesmo? No primeiro período, que vai de 0 a 7 meses, como é que fica? A primeira aplicação é qual? É montante 1, né? Eu pego o primeiro capital, que é 3.000 multiplicado por 1,03, eu elevo na 7ª potência, né, gente? Certo? Lembrando que na tabela de vocês, na segunda tabela, né, a tabela do fator de acumulação de capital, coluna da taxa de 3%, linha do prazo de 7, tá? E vamos ter o fator, né? 1,03 elevado na 7. Vai dar 1,2298. Então, 3.000 vezes 1,229874, certo?
que vai dar quanto o nosso montante 1 aqui? Vamos multiplicar esse fator por 3.000, né? Que vai dar 3.689,62. Este é o montante 1. E o montante 2, tá? O montante 2 se refere à segunda aplicação. Ou seja, montante 2, como é que fica? Montante 2, quem é o capital 2? Né? O capital 2 agora é esse montante acumulado, né? Aqui, ó, né? É o próprio montante 1 que multiplica pela nova taxa, que agora é 4%, ou seja, 1,04, né? 1 mais I, 1 mais 0,04, 1,04. Elevado na N. Quem é o meu N agora? É do período 7 ao período 15. Do período 7 ao período 15 eu tenho 8 períodos, 8 meses, tá? De novo, vamos para aquela coluna do fator de acumulação de capital, na coluna do 4% na linha 8, para ver qual o fator referente, certo? 1,04 na oitava potência, 1,368569. Certo? Então aqui a gente vai pegar 3.689 com 62 e vamos multiplicar pelo fator 1,368569 para ver como é que fica isso aí. 3.689,62 vezes 5.049,50, arredondando, né? 5.049,50 é o montante final da aplicação, certo, pessoal? Fizemos duas aplicações, né? Uma nos 7 primeiros meses, a uma taxa de 3%. Chegamos a um montante. Esse montante a gente pegou e aplicou novamente a juros compostos pelos meses restantes. Como nós temos 15 meses e aplicamos primeiramente a 7 meses, nos restam ainda 8 períodos, não é mesmo? 8 períodos é o que nos faltam, né? Então, essa segunda aplicação é 8 períodos a uma taxa, 8 meses, a uma taxa de 4%, né? Ou seja, 1,04 na oitava, certo? Lembrando, gente, que a aplicação do juro composto é sempre aplicação acumulada, tá, pessoal? Sempre aplicação acumulada. Se por acaso esse problema fosse um problema envolvendo juros simples, a nossa base seria sempre o valor inicial, o valor inicialmente aplicado, certo? Ou seja, o valor de 3.000 seria a nossa referência. Ok? Muito bem, gente. Creio então que a gente viu o que era necessário aqui para vocês terem uma base, tá? Boa em juro composto. Eu sugiro que revisem, certo? Refaçam os exercícios aqui passados. Sempre que possível, busquem provas da banca que vai prestar o determinado concurso de vocês, né? Porque é importante conhecer a banca. É importante ter duas referências, pessoal.
provas anteriores e a banca que vai aplicar a prova de vocês, né? E conhecer provas recentes da banca também e provas anteriores, mesmo que a banca seja diferente, porque é sempre uma referência à prova anterior, certo, pessoal? Então, busquem sempre esse plus aí a mais, certo? Para otimizar o estudo de vocês. Então, hoje vimos juros compostos. Nas próximas aulas vamos trabalhar com as chamadas séries de pagamentos, tá? Séries de pagamentos iguais, né? Séries ou rendas certas, né? Vamos trabalhar com mais exercícios e conceitos nas próximas aulas e... Ok, pessoal. Por hoje tá bom? Valeu!